Olá para você que está assistindo mais um episódio do Pode Ser Café. Hoje eu tô aqui com um cara foda que tem, sei lá, deve ter uns 4 meses que a gente tá tentando gravar, né, cara? Só que a Bastante. rotina dele é tão absurda que a gente nunca consegue gravar. Aí hoje a gente conseguiu aqui numa terça-feira à noite, 8 horas da noite 8 aqui, horas. a gente conseguiu gravar. Cara, dá um oi. Boa noite, Matheus. Até que enfim, né? Esse boa noite Até- saiu. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, né? É um prazer gravar, né? Prazer estar no podcast, participar. Como a gente falou antes, você viu, eu tô com o uniforme do trabalho, vim direto do trabalho, então foi difícil para a gente conseguir um horário e espero que o papo seja aí bem relevante, né? Válido para todo mundo. Vou aproveitar para parabenizar também o Matheus pelo podcast. Acho que é uma coisa super importante também, porque o mercado precisa, né? Tem bastante gente procurando conhecimento e compartilhar conhecimento também. Então, acho que essa troca de conhecimento, de experiência é super válida. Então, obrigado pelo convite, Matheus. Obrigado. Que massa, cara. Que massa que você topou. Fico feliz. E, cara, eu sempre começo com uma pergunta que é antes até de você se apresentar, sabe? É uma pergunta que é pra gente dar uma dica sobre o episódio, mas também dar uma relaxada no participante, deixa ele mais tranquilo e a gente entende um pouquinho sobre ele. Cara, e essa pergunta me afeta diretamente. Você tá triste com a saída do Vitor Roque? Cara, fiquei triste. Fiquei. Mas, assim, no momento, né, águas passadas. Então, assim, o Vitor Roque, cara, ele é um jogador, assim, fenomenal. Ele é extraordinário, assim. Inclusive, eu acho um pecado que estão fazendo com ele no Barcelona, de deixarem no banco, não colocar o cara para jogar. Lógico que tem adaptação e tudo mais, né? Mas é um absurdo que eu vi, presenciei, assim, com os meus olhos, pessoalmente. Assim, a gente vê esse tipo de jogador só na TV, né? Cara, na arena, assim, assistindo ao vivo, era fenomenal, assim. É muito, muito acima da média, muito à frente. Fiquei triste, mas, cara, a gente tem o Pablito. O Pablo, monstro, tá fazendo gol pra caramba. O Mastriani, que Mastriani chegou agora agora. também. Nossa. Pô, o Mastriani, que também é jogadoraço, cara. Pô, o cara joga muita bola, muita bola. O cara tem, a média dele, acho que é 14 jogos, 14 gols. E ele tava no banco, ele não começou nenhum titular, se não me engano. Acho que se começou foi um jogo titular. Então, acho que os maiores, outro dia eu vi, os maiores artilheiros do Brasil é o Pedro do Flamengo e ele. Só que o Pedro tem não sei quantos jogos lá, a média de gols, né, vai lá para baixo, e o Mastriani tem 14 jogos, 14 gols. Então, assim, é muito, muito monstro. E só que daí, cara, a gente fica triste por causa do Vitor Roque, mas também deseja boa sorte a ele, né? Porque o cara é um monstro, ele tem que, né, brilhar na Europa, enfim, era uma coisa inevitável, mas a gente tem boas peças para reposição. Boa. E assim, aproveitando, hoje foi jogaço, né? PSG e Barça, Foi. segundo jogo. E o PSG perdendo de 3-1, teve a chance de colocar o Vitor Roque e o cara continuou no banco, né, velho? O Barcelona, né? Sim, então, cara, isso foi, assim, eu confesso que eu não assisti o jogo, tava na correria trabalhando, mas tava acompanhando, estavam falando lá, pô, 3-1, 4-1. Depois entrei no Twitter, acabei vendo o pessoal falando, pô, e o Vitor Roque no banco e tal, não sei o quê. Mas. E também tem aquele negócio de não queimar o moleque, né? Às vezes, pô, tá 3-1, 4-1, vai botar o cara na fogueira lá, entendeu? Mas, cara, ele precisava de mais minutos, sim. E assim, cara, o futebol, ele tem uma coisa que é muito verdade, assim, a confiança é 90%, para mais até. Então, assim, o Vitor Roque chegou, acho que foi no primeiro jogo dele que ele entrou, ele errou um gol na cara do gol, assim. E, cara, acontece com qualquer atacante. Se ele faz aquele gol, cara, ele ia deslanchar. Ele ia fazer gols, tipo, tanto que ele perdeu outros gols depois. Ele ia fazer gols todos os jogos seguidos, assim, na sequência. Então aquilo ali mexe com a cabeça do cara. O cara tá chegando num clube gigantesco, tal, precisa de espaço, aí o cara erra um gol daquele, ele também acaba abalando um pouco a confiança. Mas, cara, pelo mental dele, pelo que a gente viu, com certeza ele vai acabar, com certeza, dando a volta por cima, sabe? Então, Um sem menino, dúvida. né, velho? Tem 19 É um anos? moleque. 20, 18, né? Acho 19. que faz 19 esse ano, se não me engano. Pois vai jogar demais Vai. ainda. Eu sou triste com ele, mas ele vai jogar pra caramba. Cara, então, antes de você se apresentar mais uma vez, já aproveitar a galera que tá aqui, curte, comenta, compartilha. Me acho muito, muito youtuber falando isso, sabe? Curte, comenta, compartilha. Quando acabar esse episódio, quando acabar esse episódio aqui, já assiste os outros episódios também. A gente tem outros episódios bem massa, com uma galera bem legal também. Eu gosto muito de dar spoiler no comecinho do episódio, assim. E eu nem sei se você sabe, cara, mas a gente vai gravar com o Anuar, que é do São Paulo. Ah, legal, cara. Que show. Vamos gravar Ele com ele é do também. marketing lá?
do Marketing de São Paulo. E aí legal, já foi aqui mais um convite para você gravar um outro episódio com a gente. Eu faço ao vivo o convite para poder você não recusar. Mas para você gravar um outro episódio com a gente falando sobre o futebol, o marketing no futebol no geral mesmo. Eu, você, Claro. ele, enfim, a gente tem gente do Atlético também, gente da FMF, tem uma galera legal, eu acho que dá para fazer um episódio muito massa, saca? Não, super top, super top, vamos aí. Fechou, cara. Então, curta, comenta, compartilha. Eu tenho uma animaçãozinha muito legal para esse momento. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E bora lá. Murilo, se apresente, cara. Quem é você? Então, o que você faz? Cara, eu sou o Murilo, tenho quase 29 anos, falta aí uma semana e meia. Tenho 29 anos praticamente. Obrigado. Sou pai do Pietro, o Pipo, ele é de 3 aninhos, que é o amor da minha vida, a minha razão, tudo que eu faço é por ele, então essa correria toda é por ele, né? E casado, moro em Curitiba, sou de Curitiba. Como que eu entrei no esporte, assim, traçar como que eu posso dizer, um histórico para você entender como que eu cheguei até aqui. Isso. Meu pai e minha mãe são professores de educação física, então, assim, desde muito novo, o esporte sempre foi muito incentivado, né, na minha vida. Desde pequeno, assim, meu pai dava aula numa escolinha de futebol, então eu com 4 aninhos já jogava no meio dos mais velhos, assim, e sempre me destaquei bastante, né, quando mais novo. Acabei, por esse destaque, tentando a carreira de jogador, então eu comecei na escolinha do Atlético Paranaense mesmo. Da escolinha fui para uma seleção lá das escolinhas, acabei indo para a base em 2008. Da base, depois de ter saído, rodei alguns clubes menores, acabei indo para fora também, então isso foi bastante válido assim na minha formação como profissional também, tanto como pessoa como profissional. Então, ter essa experiência fora do país me ajudou bastante, assim. Então, você está num lugar sem saber a língua, tendo que se virar, tendo que se mexer para poder sobreviver, então isso ajudou bastante, assim. Como que eu cheguei no marketing, né? Então, assim, como eu jogava futebol, eu estava na Itália, numa pré-temporada, acabei machucando, rompendo o ligamento cruzado anterior, e voltei para o Brasil para operar. Ali foi o primeiro momento, assim, da minha vida que eu parei para pensar no que eu faria se não fosse jogar bola, assim, né? Porque antes era só futebol. E ali eu tive que pensar numa outra alternativa, né? Porque eu já estava ali com quase 20 anos, estava com 19 para 20 anos, e tive que pensar num outro caminho. Eu tinha feito um período de educação física por conta dos meus pais, então quando eu entrei na faculdade eu ainda estava jogando bola, foi em 2013, faz tempo isso, ficando velho. Eu fiz um período de educação física e não gostei muito, não curti, foi uma coisa que eu não faria se não fosse jogador de futebol. Fora o vestiário e tudo mais, o futebol em si, assim, é um ambiente bem complicado, sabe? Principalmente vestiário, times menores, assim. Então, muita gente querendo espaço, muita gente lutando pelo prato de comida. Então, assim, é um ambiente bem hostil, assim, às vezes. Então, eu queria estar fora do vestiário, mas ainda trabalhando com futebol. O que me fez pensar no marketing esportivo? Eu sempre fui, né, muito fã de propagandas esportivas, a Pepsi fazia com o Ronaldinho, Roberto Carlos, com o Beckham, propagandas da Nike, lançamento de chuteira, camiseta, camisa de time, né, novos uniformes, enfim. Então, eu procurei algo que eu tivesse essa afinidade dentro do futebol e encontrei o marketing esportivo. Acabei cursando 2 períodos na época de publicidade e propaganda. Eu fiquei 1 ano e meio parado por conta da lesão, então eu consegui fazer 2 períodos ali. Aí, depois que eu voltei, né? Eu voltei a jogar, recuperei bem do joelho, eu ainda voltei a jogar. E aí, quando eu decidi realmente parar, eu falei, não, é o marketing que eu vou seguir, né? Publicidade e propaganda, com marketing esportivo, com foco no marketing esportivo. E aí, não é tão simples, né? Entrar assim direto na área que você quer, né? Então, assim, a gente acabou galgando, né? Eu comecei estagiando num shopping aqui de Curitiba, o Polo Shopping, que foi uma escola fantástica, assim, aprendi muito lá, a gente tinha uma estrutura muito pequena e a gente tinha que fazer milagre, assim, com o marketing. Então, tinha uma líder que era sensacional, ela me ajudou a traçar esse caminho também, ela me apresentou a mídia, então, assim, eu virei mídia um tempo, tinha nada a ver, assim, com marketing esportivo, mas fui mídia, entrei, logo depois que eu saí do shopping, entrei na Opus Múltipla, que é uma agência aqui de Curitiba,
como mídia do Boticário. Depois eu fiquei 2 anos na Opus, e aí, cara, era uma coisa que também não curtia, assim, sabe? Uma coisa que eu não me imaginava fazendo futuramente ali. Então, a única certeza que eu tinha era de que eu não trabalharia com aquilo. Que eu fosse trabalhar com marketing esportivo, era uma incógnita, mas eu sabia que eu não ia trabalhar como mídia. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso chegar mais perto do marketing esportivo, né? Aí eu pensei, pô, vou ter que trabalhar com marketing, né? Com mídia, assim, não tem muito a ver. Era número, planilha, então vou ter que ir para uma área de marketing. E aí surgiu uma vaga num outro shopping de Curitiba maior, com marketing, que daí eu tive mais... tinha mais budget também para trabalhar campanhas e tudo mais. Aprendi também bastante, era um ambiente super legal. E em menos de um ano, fiquei 10 meses lá, surgiu a vaga no Atlético. E aí acabei entrando, né? Era um sonho que eu tinha desde que eu comecei, assim, né, lá em 2015, quando eu pensei, né, em parar de jogar bola, era o sonho que eu tinha, então já pensava nisso, mesmo jogando bola, eu pensava, pô, não, mas isso tem como seguir e tal. Então, foi o quê? 8 anos depois, foi em 2023 que eu entrei, acabou dando certo. E entrei no Atlético por conta de uma ex-chefe minha da Opus, que ela sabia que eu era atleticano, que eu gostava muito, que eu tinha esse interesse de trabalhar com esporte, né? Não precisava ser necessariamente no Atlético, mas com marketing esportivo no geral. Então, podia ser, sei lá, WSL, surf, tênis, ATP, enfim. Mas o Atlético acabou... então, mas assim, até as pessoas me perguntam, cara, você trabalharia no Coxa? Cara, o profissional, ele tem que meter a cara, ele tem que trabalhar onde né, ele for chamado, assim, se você quiser, né, chegar em lugar, não dá para recusar oportunidades, né? E assim, o problema do Curitiba é que muita gente sabe que eu sou atleticano. Então, assim, talvez isso fosse um problema. Porque, né, rede social e tudo mais, a galera ia falar, putz, o que esse cara tá fazendo lá? Enfim. Mas, nós trabalharia, assim, eu queria trabalhar com esporte, sabe? Então, assim, o Atlético uniu o útil ao agradável, né? Sou atleticano desde criança, né? O meu pai me levou no estádio pela primeira vez em 2001, já virei atleticano desde então, no Atlético e no Flamengo. 4-0 para o Atlético, ali não tinha nem como não virar atleticano. Aí, desde então, cara, sou atleticano ferrenho, assim, e acabou unindo o útil ao agradável. E, cara, isso é muito legal, porque, assim, quem me indicou foi uma chefe, que foi minha chefe de mídia, numa agência, pediram indicação para ela, 3 anos depois, do nada, tipo, surgiu a vaga, pediram indicação e entrei, entendeu? Então, assim, isso eu falo para bastante gente, assim, cara, dá o teu melhor onde você estiver. Mesmo que você esteja num ambiente que você não gosta, ou que você não esteja confortável e tudo mais, sempre procure, né, dar o seu melhor. Porque, cara, alguém vai estar te vendo, alguém vai acabar te indicando em algum momento. Na faculdade em si, pô, vi muita gente, tipo, pô, sendo carregado a faculdade inteira. Cara, às vezes na faculdade tem lá um professor que vai te indicar 7, 8 anos depois para uma vaga, pô, lembrou daquele cara mandava bem, né, nisso e tal. Então, isso é muito importante, assim, você sempre dá o teu melhor, independente do lugar que você esteja. Então, acabou dando certo e hoje estou no Atlético. Cara, massa demais. Cara, uma coisa que você falou muito, que eu acho muito legal, é sobre a transição de carreira. Velho, você tava numa totalmente diferente, né? Assim, beleza, é esporte, tá? Mas você tava atuando ali no esporte, depois você foi para os bastidores, por trás das câmeras e tudo mais. Cara, como que foi isso para você? Tipo, essa realmente ter a coragem de falar, ok, claro, você teve um motivo, um empecilho, enfim, a lesão, mas se realmente falar assim, não, ok, eu vou sair disto e vou para isto daqui, que é completamente diferente, que é vou me recriar, vou iniciar algo novo, sabe? Porque, cara, eu vejo tanta gente que, por exemplo, tá na faculdade e aí fala assim, não, eu preciso acabar essa faculdade aqui. Eu tenho que acabar essa faculdade aqui porque eu já comecei ela. Ou então, eu não gosto de trabalhar com isso aqui, mas é o que eu me formei, então eu vou ter que continuar isso pro resto da minha vida, sabe? Como foi isso pra você? Cara, eu costumo dizer, assim, que todos os sonhos, eles são moldáveis, assim. Você consegue adaptar eles. Então, assim, você tem lá um sonho que você está correndo atrás e tudo mais, você não precisa se frustrar se não der certo, sabe? Você consegue adaptar ele e focar em outras paradas. Então, assim, nem todo mundo consegue realizar sonhos. Isso, cara, é muito difícil. No futebol mesmo eu encontrei isso, né? É muita gente para pouca vaga, teoricamente, no futebol. Então, cara, eu pensava, pô,
eu preciso, né? Tem gente que trabalha só para pagar boleto, e tá tudo bem, você consegue focar em outras coisas, você consegue focar, tipo, num tempo de qualidade com a tua família, com teu filho, numa viagem, você trabalha lá, enfim, você acaba, né? Se você não tá confortável, tudo bem, você acaba buscando outro espaço, mas você consegue focar em outras coisas. Então, assim, tudo que eu sou hoje, onde cheguei, enfim, tudo eu devo aos meus pais. Assim, meus pais, eles foram essenciais na minha formação. Eu sempre tive a melhor, estudei na melhor escola, tive a melhor orientação. Então, assim, tanto na parte do futebol quanto na parte acadêmica, eu sempre tive o incentivo deles. Então, até quando teve um ano que eu falei, pô, não quero mais jogar bola, meu pai falou, tá, você não quer mais jogar bola, mas você vai estudar, você vai trabalhar, beleza. Então, é isso que você quer? Você vai lá e tal, a gente vai te dar todo o apoio para você poder fazer isso. Decidiu voltar a jogar bola? Beleza, a gente vai te apoiar 100%, você vai voltar a jogar bola e você vai focar no futebol. Então, assim, isso facilitou muito para que a hora que eu tivesse que tomar essa decisão, eu tomasse ela com 100% de certeza, sabe? Porque eu sempre tive muito apoio deles. Cara, é aquilo que eu te falei, de moldar, né? Então, assim, amo futebol, é o que eu sei fazer da minha vida. Não deu certo como jogador, procurei trabalhar de uma outra forma com o esporte, com aquilo que eu amo, entendeu? Com o futebol. Então, assim, como eu falei antes também, não é no vestiário, não é no dia a dia, no campo, com a bola, mas é com uma coisa que eu gosto muito, que é o universo, né, da propaganda, da publicidade, enfim, com o futebol. E principalmente agora, né, com o Atlético, né, com o clube que eu amo, enfim, acaba se tornando mais fácil ainda. Então essa foi a transição e isso facilitou bastante, sabe? Boa, cara, massa demais. E assim, antes da gente ir para a próxima etapa aqui, cara, você recebeu uma caixinha em casa, eu só queria que você mostrasse essa caixinha pra galera. Cara. Só para eles passarem um pouquinho do que você passou. Tem quanto tempo? Tem umas 2 semanas, 3 semanas que você recebeu? Cara, tem, e assim, como eu te disse antes, nesse dia que essa caixa chegou, ó, tá aqui a caixinha. Caixa com cadeado. Então, no dia que essa caixa chegou, o Matheus falou, cara, vai chegar uma parada na tua casa aí, eu já fiquei, né, ansioso. Tava jogando tênis, cheguei em casa, nem tomei banho, tudo sujo de saiba, fui pegar a caixa, tinha um cadeado. Não consegui abrir, de qualquer jeito. Putz, cara. Mas enfim, agora eu vou abrir. Quase peguei o martelo. Não agora, daqui a pouco. Cara. É só pra galera passar um pouquinho do que você passou. Porque a galera também não sabe o que tem dentro. Então eles vão passar exatamente o que você passou nessas 3 semanas. Tá? Então segura só um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Cara, a gente falou do Atlético, falou bastante do Atlético, falou da sua história, mas vamos falar um pouquinho da marca também, cara. Qual que é a história do Atlético? Como surgiu esse clube? Quando surgiu? Enfim, conta um pouquinho sobre a marca. Bom, o Atlético, a fundação dele foi em 1924, né? Ele é uma fusão de 2 clubes aqui de Curitiba, que era o Internacional e o América. Eles se fundiram em 1924. Acho que falei 2024 antes, né? 1924. Falou. Isso mesmo. Tá. E aí surgiu o Atlético Paranaense, o Clube Atlético Paranaense, na época com o H, tá? Então, assim, a galera até fala, colocaram o H no nome. Não, ele já existia, o Atlético com H. Desde então, no ano seguinte, em 1925, o Atlético já ganhou um campeonato estadual. Então, ele surgiu, já ganhou um campeonato. E desde então ele vem, né, numa crescente, assim, até a gente fala que até em 1995, onde teve o Atletiba da Páscoa, que eles falam, que foi o Atletiba, onde o Atlético tomou uma goleada do Coxa, 5-1, e o presidente, o Mário Celso Petralha, ele estava presente no jogo, e ele, desde então, decidiu assumir o clube. E a partir daí virou uma chave, né? Foi uma mudança muito grande. O Atlético ele cresceu assim de uma forma absurda. Em 99 ele ganhou a seletiva para a Libertadores, né? Classificou assim, e em 2001 já ganhou o título brasileiro. Na sequência, em 2004 já teve a chance do bi brasileiro, acabou deixando escapar ali no final do campeonato. 2005 foi o vice da Libertadores contra o São Paulo. 2013 já a final da Copa do Brasil, e aí, enfim, até o primeiro título internacional, que foi em 2018, né, com a Sul-Americana. E aí, desde então, 2 títulos, Copa do Brasil, e enfim, então essa virada de chave ali em 95 foi muito importante. E o Atlético, ele tem o apelido, inclusive, de Furacão, por conta de um ano de 1949, que o Atlético ele venceu uma sequência de jogos, né, avassalador, assim, e a imprensa deu o apelido de Furacão, então desde então pegou.
E até hoje o apelido do clube é Furacão. Então, assim, o Atlético, a história é muito maior, muito mais extensa, né? Se a gente ficar aqui, já vai ficar até muito tarde. Mas, basicamente, resumindo isso, ele é uma fusão de dois clubes lá em 1924, e aí ele adotou, né, as cores vermelho e preta, né? Antes ele tinha até as faixas na horizontal, depois virou na vertical. Teve as mudanças de escudo, né, como a gente vai, acho que acabar falando. E hoje em dia ele é o Clube Atlético Paranaense, né, com H, né, com uma relevância muito mais presente, né, muito maior, né, no cenário aí nacional e internacional também. Massa. Não, cara, que foda. Eu acho muito legal essas curiosidades, porque eu não fazia a mínima ideia disso. Não fazia a mínima ideia. E assim, é muito doido, porque... Pode falar? Não. Essas curiosidades de Furacão e tal, às vezes a galera fala, replica, mas não sabe de onde veio, né? Então, isso é bem legal. Exatamente. Cara, todo mundo chama de Furacão, o Furacão. E assim, eu nunca realmente parei pra pensar, falei assim, cara, por que Furacão? Aqui a gente tem Cabuloso, né? O Cruzeiro, Cabuloso e tal. E, cara, só para critério de curiosidade, a história que eu sei, esse Cabuloso foi cunhado por um narrador do Cruzeiro, que falou, o Cruzeiro Cabuloso e tal, numa narração. Que legal. E ficou isso também, saca? Aí foi E pegando. é uma gíria também local, né? Cabuloso, sim. É uma gíria local também. Você sabe o que quer dizer? Cara, sei. Cabuloso é muito massa, muito... Foda. Foda, é isso aí. Porque aqui também falam, mas não tanto, sabe? Então, assim... e essas curiosidades também, cara, outra curiosidade também, por exemplo, do Internacional, que teve a fusão, né, do Internacional com a América, no Internacional o Santos Dumont era sócio do Internacional, então também tem essa ligação com o Santos Dumont. Tem bastante curiosidade, assim, cara, tem bastante história. Mas resumindo mesmo é isso. Que doideira. Não, massa demais. E, cara, falando em dinheiro é um clube de futebol, né? Então, é o primeiro clube de futebol que a gente fala aqui. Cara, como que a marca faz dinheiro, velho? Então, a maioria dos clubes, né, assim, é lógico que boa parte da renda ela vem da venda de jogadores, negociação. A gente sabe que o presidente ele tem um poder de negociação muito forte, ele negocia muito bem jogadores, então o Atlético ele também ganha muito com isso. Premiação, né, de competições e tudo mais. Mas basicamente, assim, por exemplo, o que a gente faz no marketing é buscar a captação de recursos, né? Então, o Atlético, ele não só o Atlético, mas outros clubes também, eles têm diferentes frentes, né, ali de captação de recursos. Então, desde da loja, né, até produtos, enfim, o Boulevard que a gente tem ali na Arena, que é um pequeno centro gastronômico que a gente tem ali, os torcedores ficam antes dos jogos, depois, enfim. Ações, né, a gente tem ações para torcida, enfim. Então, são um conjunto de frentes que acabam gerando recurso para o clube. Então, lógico que os jogadores, eles geram bastante, isso sem dúvidas, né? Os direitos de transmissão também, enfim, são muitas frentes, assim. Mas do marketing, assim, a gente tenta sempre inovar buscando outras frentes de captação de recursos. Boa, cara. Porque, assim, é muito complicado você criar uma nova receita, né, cara? Mas quando você cria isso, muito foda, fica muito foda. Eu acho muito legal isso, porque a camisa dos times, por exemplo, você vê que os times do interior, eles precisam criar muitos locais na camisa para colocar patrocinador. Então você vai jogar com um time grande, vai jogar uma primeira fase de Copa do Brasil, você vê a camisa toda estampada de aqueles patrocinadores que vão ser tipo um jogo só, sabe? Só que num clube grande, acaba que ele não dá para fazer essa poluição toda, né? Sim. Então... mas é uma grande, até acabei nem citando, mas é uma das principais fontes de recurso que são os patrocinadores. Então, os patrocinadores têm ali a fatia da pizza muito grande, né, nessa questão de recursos. Então, tem o patrocínio master da camisa, tem os patrocínios das mangas, né, enfim, das placas de campo, enfim, vários espaços de mídia, né, onde os patrocinadores também podem atuar. Isso é uma parte super importante também, bem grande ali dos recursos do clube. E não dá para esquecer também, né, de uma das principais, se não a principal fonte de receita do clube, que são os sócios torcedores, né? Então, o Atlético hoje conta com um quadro de sócios torcedores esgotado, né? Não tem mais disponível para venda, é muito difícil de encontrar. Lógico que vez ou outra uma pessoa acaba desistindo, né? Então acaba vagando ali, tendo certa disponibilidade, mas é muito difícil, a gente está com o quadro esgotado. E, enfim, a gente trabalha com diferentes planos, né? Tem o Red, o Gold, o Black,
são diferentes valores, diferentes locais no estádio, né, para assistir as partidas, né, a pessoa paga a associação, né, ela tem a associação e ela pode assistir os jogos no campo, né, só fazer o check-in, enfim, e é o jogo. E essa é uma das principais fontes de receita do clube, né? Sem dúvida nenhuma, né? As mensalidades, enfim, associações, por isso é muito importante. O sócio torcedor é muito importante pro clube. Pois é, cara, eu acho muito massa isso. Muito massa. Cara, vocês têm desconto nos patrocínios que o time. Vocês ganham coisas dos patrocinadores? Vocês têm desconto? Funcionários, você diz? Aham. Cara, a gente tem um desconto em loja, assim, às vezes a gente, por exemplo, precisa de um produto, a gente consegue ter um desconto, por exemplo, em folha, sabe? Então isso a gente consegue um descontinho ali. Mas não é muita coisa não, tá? Só pra avisar, É mesmo? porque eu vou lá fazer a limpa na loja. Não dá pra fazer a limpa. Mas tem desconto sim. Ah, que legal. Boa. Sabe aqueles pensamentos intrusivos que aparecem no nada assim? É um Cara, desses pensamentos. Se eu for na loja, assim, e, tivesse um descontaço, nossa, eu tava ferrado. Eu ia gastar todo o meu salário lá. Eu já gastava antes, né? Agora, então... Agora... Cara, e quando a gente fala de propósito de marca, né? A gente vai falar do rebranding mais pra frente, mas atualmente, qual que é o propósito da marca? O propósito do Atlético? Então, Matheus, assim, o Atlético, ele tem, né, acho que como principal propósito, tem um propósito dentro de campo, né, que é ganhar títulos, enfim, construir um clube competitivo internacionalmente, né, se consolidar ali como um dos maiores da América do Sul. Mas também tem como objetivo engajar os sócios, né, e os torcedores. Então, assim, o Atlético ele busca esse crescimento assim através de ações, né, estratégicas, enfim, buscando sempre inovar e busca também o desenvolvimento, assim, tipo, da comunidade, assim, sabe? Então, tipo, por exemplo, o Atlético tem a gente tem a FUNCAP, né, a Fundação Clube Atlético Paranaense, que promove essas ações, né, sustentáveis, ações institucionais, né, com outras instituições. A gente teve no último jogo, inclusive contra o Cuiabá, foi nesse domingo, a entrada de 2 crianças da Associação Paranaense dos Hemofílicos, para buscar trazer uma visibilidade para amanhã, inclusive, que amanhã é o Dia Internacional da Hemofilia, alguma coisa assim. E os hemofílicos, para quem não sabe, são as pessoas que têm dificuldade de estancar sangramentos e tudo mais, tem tem isso... Eu não sei se é certo falar condição, mas tem É uma condição. É uma condição. E então tem a FUNCAP, né, que que faz esse tipo de projeto, e também as escolas Furacão, né? Então o Atlético tem várias escolas Furacão espalhadas pelo mundo inteiro, tem na África, enfim, tem vários projetos sociais, assim. Então o Atlético tem esses objetivos bem consolidados, assim. Então, assim, o Atlético tem objetivos fora e dentro de campo. Então, fora de campo são esses. Dentro de campo é meio óbvio, né? Então, cada vez crescer mais e ganhar cada vez mais taças, assim. Então, a gente acredita que tá dando certo, assim. Espero que esse ano venha mais. Será? Cara, eu acho muito legal isso, porque tem uma frase que eu acho muito foda, que você vê em postagens que tem esse tipo de cunho mais social, cunho pensando nas pessoas e tudo mais, que não é só futebol. Então, hoje em dia, um clube de futebol ele precisa pensar muito além de só do futebol, né, cara? Sim, ele acho que toda e qualquer empresa, na verdade, né? Hoje em dia acho que não tem mais espaço para a empresa pensar só na geração de receita, né? No lucro, enfim, toda a empresa ela tem que estar engajada socialmente. Não só o clube de futebol, como, cara, qualquer segmento. Então, assim, isso é muito importante. O Atlético ele pensa bastante nisso, né? Ele tem, inclusive, a fundação voltada para isso. Então, é uma coisa que hoje em dia é muito importante em qualquer empresa. Sim, cara, legal. Pensar na sociedade, pensar no ambiente que você está inserido ali, massa demais. Cara, seu momento. Pode pegar a caixinha? Ah, meu Deus do céu, até peguei minha água, vou deixar do lado. Pode pegar a caixinha agora. Cara, essa caixinha é um parceiro nosso que manda, Encanto Corp, tá? É muito foda. A gente fez uma coisinha bem legal para você. E a sua senha, a senha que você esperou esse tempo, você falou que tentou abrir, né? Tentei algumas senhas aqui, mas eu falei, eu tinha pensado em 4 números, quando eu vi eram 3, eu falei, deixa.
Cara, eles fizeram uma jogada muito louca lá, que tem relação com o seu nome, para poder encontrar uma senha. Aí eu não consegui raciocinar, não consegui raciocinar para poder explicar, mas sua senha é 439, cara. 439 pode... 439. Vou fazer... Calma aí. 4, 3 e... 39. 9. Calma aí. Vamos ver se vai abrir. Ih, não abriu. Pera aí. 4, 3, 9. Vamos ver se tá encaixado. Isso. Pera aí. Tem que encaixar. Se não abrir, eu vou pegar o martelo, cara. Tô falando. Calma aí. Ele é na frente, né? É na frente. 4, 3, 9 de cima pra baixo? De cima pra baixo, isso mesmo. Cara, será que eu passei a senha errada? Será? Deixa que não passou errado. Deixa eu tentar ele de forma diferente, os números aqui, peraí. Fechou. 4, 3, 9 na frente. Um suspense maior ainda. Entendeu? Tô falando, cara. Vou pegar a marreta lá. Já resolve esse problema. Cara, não abriu. Veja se tá certo. Deixa eu confirmar. 439. 439. Então sou eu que tô fazendo merda. Peraí. Ó, pra você só ver... Só empurrar essa partezinha branca. Pra você ver que tá aqui, ó. 4, 3, 9. 9. Tá encaixadinho? Ó, tá bem na frente, hein? Aham. Não abre, cara. Você tá Tenta do outro lado. Tenta o 439 do outro lado. Tem um outro lado, cara. Agora gênio. Agora vai abrir. Calma aí. Também, você colocou o cadeado do lado contrário, cara. A culpa não foi minha. Pois é, cara. Não, perdão. Porque deixa eu te contar. Lá. Abriu? Deixa eu te contar um segredo. Antes de você abrir, ó. Segredo. Eu fiquei um tempão fazendo isso também, com uma caixa que eu abri e fechei. Eu fiquei assim, nossa, mas tá errada essa senha. Quando eu fui ver, eu tinha colocado o cadeado errado mesmo. Então, cara, tava pra trás a frente. A frente dele tava pra trás. Agora deu certo. Posso abrir? Seu momento. Pode abrir. Vamos lá. Tchan. Vamos lá. O quê? Cara, que massa. Peraí. Vou mostrar. Nossa, mentira. Um Funko meu. Mentira. Olha lá, cara. Uhum. Ih, como é que faz pra aquele negócio de blogueira? Bem blogueira. Aí. Foi. Cara, que legal, cara. Peraí. A gente colocou com bastante plástico bolha, cara, porque saiu de São Paulo, né? Então acaba que... Nossa, que maneiro. Precisava proteger. Mas dá uma olhadinha o que tem na mão. Cara, aí você apelou. Nossa, tem uma taça da Copa do Brasil aqui. Exatamente. Isso aí é um sinal, hein? Isso aí é um sinal. É um sinal? É um sinal, cara. Putz, que maneiro, cara. Obrigado. Pô, muito massa. E tem uma outra. Curtiu, cara? Pô, curti demais, cara. Isso aqui é sensacional. Nossa, muito massa. Cara, eu sou fã de Funko. Eu tenho vários Funkos. É mesmo? Aham. Sensacional. Já vai pra estante junto. Cara, esse aí foi o presente da Encanto. E junto com ele vem um quadrinho, que é o quadrinho que, sei lá, você pode pendurar em qualquer lugar que você quiser. E é um quadrinho de participação no nosso podcast. Então, esse aí, só pessoas que participaram esse ano aqui que vão... Isso aí, que vão ter acesso. Então, você ganhou o seu. E esse QR Code vai te jogar pro seu episódio. Para você assistir depois, para você mostrar para as pessoas e tudo mais. Joga pro QR Code, joga pro seu episódio. Cara, sensacional. Muito obrigado. Cara, adorei. Curtiu? Pode ser café. Sensacional. Muito obrigado. Adorei. Destino aí? Uma tacinha aí? Pô, nossa senhora, cara. Podia colocar mais taça aqui nessa mão, né? Mas... Não, já tá bom, já tá ótimo. Alô? Voltei. Voltou. Só para voltar à configuração normal aqui. Cara, e além disso, a gente tem um outro presente, né? Que esse outro presente aqui já chegou também. Esse você já abriu, né, cara? Esse aqui é muito chique, cara. Não aguentei, né? Já usei, mentira, não usei ainda. Ó, eu abri só pra ver e coloquei de novo na caixinha, tá? Ó. Tá, tranquilo. Esse aqui é muito chique, hein, cara. Esse aí é mais um presente que a Oakley mandou, mas uma parceira nossa mandou também. Aproveitei fazer o momento de patrocinador tudo junto aqui. Aí o óculos. Eu me sinto o próprio Felipe Toledo, Gabriel Medina aqui. Não, muito Gabriel Medina, né?
Muito Gabriel Gabriel Medina? Medinaço. Só falta Boa, a coisa no cara. cara dele. Cara, boa, que bom que você curtiu, cara. Show de bola. A galera apoia a gente, as marcas apoiam a gente, mas a ideia é sempre que o convidado se sinta muito feliz, se ele se sinta fazendo parte, que ele goste de fazer Sensacional. parte. Deu Então, certo. que bom, cara. Que bom. E isso aqui tudo vai, tá? Vai tudo pro episódio. Ah, show de Vamos bola. cortar, não? Muito Vamos massa. cortar, Obrigado, Encanto Corp. Obrigado, Oakley. Muito massa. Massa demais. Legal. Cara, voltando aqui, uma coisa que eu queria saber, cara. Como que é trabalhar na marca do coração? Que assim, é uma marca que tá com você desde que você nasceu, né? Seus pais torcem para Atlético? Meu pai é atleticano roxo. Uhum. Minha mãe não. Minha mãe, assim, ela não torce, assim, sabe? Ela era coxa, porque assim, o lado da família da minha mãe era coxa. Então, assim, meu avô tem uma ligação também muito forte com meus avós. Meu avô é coxa também, tentou me converter, mas daí quando meu pai me levou pro estádio e eu assisti aquele Atlético Flamengo lá, nunca mais falei outra coisa. Eu até falava que eu era Paranatube, quando era bem pequenininho, para não magoar ninguém, para ninguém ficar magoado. Mas aí depois é Atlético e já era. E uma curiosidade é que eu sou casado com uma coxa branca roxa, assim, mas assim, roxa de jogo, sócia, meu sogro também. Então, assim, todo mundo pergunta, como é que vocês fazem? A gente fala, não faz, a gente não discute, a gente não fala disso, é o único assunto proibido, assim, sabe? Então, assim, não rola uma zoeirinha, uma brincadeirinha assim, rola, quando né? tem clássico? Rola, tem que rolar. Não, assim, só que assim, ultimamente, né, de uns anos pra cá, só eu tenho brincado, então ficou meio perigoso, assim, e a gente não fala disso, entendeu? É um assunto proibido. Mas, enfim, da questão de trabalhar no Clube do Coração, assim, meu pai, obviamente, ficou super orgulhoso. Minha irmã também, atleticana roxa, vai nos jogos com ele, né? Antes a gente ia todo mundo junto, agora trabalha nos jogos, então alguns jogos a gente acaba ficando separado. Ultimamente tinha trabalhado em todos os jogos, então a gente faz alguns jogos que a gente não assiste junto. Mas eles sempre vão. Então, assim, todo mundo ficou super feliz, assim, quando deu certo. É um sonho realizado mesmo, assim. Pra todo mundo, né? Pô, pra todo mundo. E todo mundo sabia o quanto eu queria. Pessoas de fora, assim, sabe? Pessoas que não tinham tanto contato vindo parabenizar, porque sabiam o quanto eu queria. Então, eu sempre deixei muito claro. Nos lugares onde eu ia trabalhar, começava, eu falava, olha... Fazia entrevista do emprego falando, tipo, olha, meu objetivo é um dia trabalhar com marketing esportivo e tal, né? Enfim, por mais que não tivesse nada a ver com marketing esportivo, a pessoa já sabia. Tanto é que, né, na Opus lá, que eu trabalhava com mídia, a pessoa que me indicou também é mídia e me indicou para o marketing esportivo depois de muito tempo. Então, é fantástico, assim, você poder trabalhar, sair no final do dia, assim, às vezes nem ver a hora passar, sabe? Então, é muito legal. E até, por exemplo, no domingo agora, pô, tava chuva, frio, aquela Curitiba típica, assim, e tinha que sair de casa para ir trabalhar. Eu até falei para minha mãe, falei, pô, pelo menos é para uma coisa que eu gosto, né? Então, é gratificante demais. Então, isso vale muito a pena, assim. Ai, que massa, cara, que massa. Cara, vocês passaram por um rebranding recentemente, né? Então, recentemente, né? Foi quando? 2018, final de 2018. 2018. Isso. Uma atualização de marca aí que mudou bastante coisa na marca, né? Inclusive esse novo escudo, na camisa que você tá usando é o novo escudo. Cara, primeiro, por quê? Segundo, como? E qual que é a sua visão como torcedor e como funcionário agora? Cara, assim, o Atlético, ele sempre, desde antes dessa reformulação, ele sempre buscou o protagonismo, assim, sempre buscou bater de frente com times do eixo, né, que costumam falar, com o monopólio de TV, né, o Atlético sempre foi um time que incomodou, né, acabou chegando, não, sempre costumam falar que era um time que não deveria estar onde está, sabe? Então, assim, porque é aquele time que ninguém quer que esteja lá, ninguém quer que chegue, mas acaba chegando. Então, o Atlético ele sempre buscou esse protagonismo e a mudança de marca, né, esse rebrand, ele tem muito a ver com isso. Então, assim, o Atlético ele acabou, né, falando das coisas que mudaram mesmo visualmente, assim, o escudo, né, o escudo antes era um escudo redondo, com as listras verticais, o Atlético adotou um escudo com as listras, antes com as listras, com as listras verticais, agora com as listras diagonais. Então, tanto no escudo quanto no uniforme, as listras diagonais, são 4 listras diagonais, né, são a marca principal do Atlético. Então, além disso, o H, né, no nome, e os propósitos, né? Então, assim,
Os ventos, se você vê, por exemplo, no escudo do Atlético aqui, ele tem 4 ventos. Então, cada um desses ventos é uma missão, por exemplo. Assim. Então, a gente tem o entusiasmo, a desculpa, misturei duas palavras. Entusiasmo, inovação, rebeldia e ambição. Então, assim, cada um desses ventos, ele forma o Clube Atlético Paranaense, né? O entusiasmo, que no caso seria, né, colocar, tipo, amor. O Atlético tem uma torcida muito apaixonada, né? Então a gente traz isso para dentro do clube, né? Colocar amor em tudo que faz, né? A ambição que o Atlético sempre teve de querer chegar, né? Não poupar esforços para atingir os objetivos. A rebeldia, né? Que o Atlético sempre também bateu de frente com esse status quo, né? O Atlético nunca teve medo de bater de frente. E a inovação, que é sempre pensando no futuro, né? Reinventando ali. O Atlético sempre teve essa característica como um clube inovador. Então, tudo isso, pelo momento que o Atlético vivia, foi decidido realizar esse rebrand, sabe? E aí, como foi feito? Ele foi feito, cara, um dia antes da final da Sul-Americana, da final que o Atlético ganhou contra o Júnior Barranquilla em casa. Foi uma ousadia que, inclusive, né, faz parte disso tudo. Então, o Atlético acabou ganhando, né? E assim, você perguntou como torcedor, né, como profissional. Eu acho que assim, toda mudança, ela traz, a primeiro momento, uma certa aversão, assim, né? Tanto dos torcedores, quanto da pessoa que vê pela primeira vez. Outros clubes também tiveram esse rebranding. Obviamente existiram críticas, outros clubes também foram criticados, mas quando você entende a justificativa, né, do porquê mudou e como mudou, as coisas começam a fazer mais sentido. Inclusive, como eu falei, o próprio momento do Atlético ajudou muito nisso. Então, ele faz sentido porque ele forma o Atlético, é o que o Atlético é hoje. Então, todos os ventos, enfim, toda essa mudança, ela faz muito sentido e ela acaba gerando uma maior aceitação, né? Então, hoje em dia, né, foi em 2018, 6 anos depois, ele tem... na verdade, foi no final de 2018. 5 anos, vamos fazer 6 anos esse ano. A aceitação ela é muito maior, com certeza. Mas e se o Atlético tivesse perdido aquela final, hein? Cara, eu queria ver como é que ia ser, na verdade. Eu não tava no clube ainda, mas eu acho que seria um pouquinho mais complicado. Obviamente, o Atlético ele manteria, né, a marca, não teria como voltar atrás, mas seria um pouquinho mais complicado o processo, né? Cara, o Cruzeiro lançou. O Cruzeiro lançou um tempo atrás uma camisa da Islândia. Uma camisa da Islândia. E assim, o Cruzeiro perdia todo jogo que ele jogava com ela. Lembro. Cara, é isso, velho. Mas assim, falando de reação, a sua reação, beleza, ok, tudo bem, gerou uma estranheza e tudo mais. Mas e a torcida, cara? A torcida organizada, os torcedores de Twitter. A gente bateu um papo no off aqui. Cara, como que foi essa repercussão depois dessa mudança? Então, como eu disse, a primeiro momento, assim, ele causa uma estranheza, né, uma aversão. Hoje em dia ela é muito mais aceita. Obviamente, os torcedores ainda utilizam o escudo antigo. Eu tenho camisa do escudo antigo, porque faz parte da história, era o Atlético também, é o Atlético, enfim. O escudo, a história ela não pode ser apagada. Inclusive, no mosaico que fizeram recentemente na final ou na semifinal do Paranaense, se não me engano, num dos dois, contra o Operário ou contra o Maringá. Fizeram um mosaico lá, na verdade foi um bandeirão que levantaram, que tinham todos os escudos, né, as taças, enfim. Então hoje é muito mais aceita, sabe, tanto pela torcida organizada, quanto pelo torcedor comum, né, o restante dos torcedores. Então, assim, tanto que tava nesse bandeirão. Então o Atlético, ele tem esse escudo, a torcida entendeu de que mudou, né, como mudou muitas vezes antigamente, né, na história. E agora segue o baile. O Atlético, ele também, por conta dos títulos, né, acabou ganhando a Sul-Americana, como falei, um dia depois do rebrand, mas ganhou também outra Sul-Americana, a Copa do Brasil, busca, tá sempre lutando, sempre brigando. Então, hoje em dia é muito mais aceito, sim. O que você acha esse ano, hein? Sua expectativa? Cara, a expectativa é alta, tá? Assim, a gente não pode, né, assim, botar o pé no chão. Mas começou super bem, começou com o pé direito, Campeonato Brasileiro, né? O Paranaense foi super bem também. Então, assim, a gente sempre... Agora, então, nossa, expectativa melhor impossível, né? Antes, como torcedor, já era grande. Agora, então, nossa, gigantesca. Cara, e assim, eu tenho uma dúvida que, por exemplo, lá na empresa onde eu trabalho, a gente trabalha com marketing de influência. E a gente faz uma pesquisa absurda com todos os influenciadores que a gente trabalha
pra você não ser atrelado a uma marca que vai dar merda depois, sabe? Só que os times de futebol, eles têm marcas que elas estão atreladas a ele por muito tempo. Pô, você tá falando de um contrato de trabalho, sabe? Eu com a influenciadora, por exemplo, lá na empresa da influenciadora, a gente fecha 3 meses, fecha uma ação. Mas no futebol, não. Aquele jogador tá com você ali no mínimo 6 meses, né? Tempo de janela ali, ou Sim. até um ano, como mínimo. Cara, como que é lidar com essas marcas dos jogadores atrelada à marca do time? Porque o jogador pode fazer uma merda, pode, sei lá, e isso afetar a própria imagem do time também. Sim, não, a gente teve um caso, né, que foi, não é segredo para ninguém, a gente teve um caso ano passado, logo que eu entrei no clube, que foi a questão das casas de apostas, né, que o Atlético teve jogadores envolvidos, mas o Atlético, ele tomou atitude que precisava ser tomada, né, como clube, o Atlético fez o certo, fez o que deveria ter sido feito, e o torcedor, ele acaba entendendo isso, né, que o clube, ele não tem poder de controlar o que os seus jogadores fazem, enfim, o torcedor, ele acaba até cobrando o próprio jogador, sabe? Então, assim, o clube fez o que deveria ter sido feito e segue o baile. A torcida entendeu a medida que foi tomada, né? Então, assim, se o jogador faz uma besteira, faz alguma coisa que não devia, ele vai ser punido, ele vai ter, né, a punição dentro do clube, e aí será decidido se ele, né, permanece ou não, se ele leva uma multa ou não. Mas o clube, como instituição, ele toma a medida ali profissionalmente e toca o barco, sabe? Quem que foi? E o que rolou? Foi quem e qual que foi a medida? Porque aqui no Cruzeiro a gente teve o Richard, que ele foi... O Cruzeiro acho que liberou ele. Foi basicamente demitiu ele de fato, sabe? O Atlético liberou, foram 2 atletas, o Pedrinho e o Brian Garcia. Foram 2 atletas que foi comprovado, né, o envolvimento, e o Atlético acabou liberando assim que comprovado, né? Eles estavam, se não me engano, na concentração para um jogo, já foi liberado ali mesmo. Então, não teve nenhum tipo de... cara, se descumpriu o contrato profissional ali, né, vai embora, não tinha discussão, sabe? Cara, é isso, não tem o que fazer, né? Não tem como o fazer. clube, ele não tem controle, né, sobre as atitudes das pessoas, tanto o jogador quanto o colaborador, enfim, funcionário, o próprio torcedor, né, assim, a gente teve casos, né, também na torcida, que foram lamentáveis, né, de racismo, outros clubes também tiveram, e o que o Atlético faz é o que está ao seu alcance, né, então identificar, enfim, punir, e é isso que tem que ser feito, né, porque o Atlético não consegue controlar esse tipo de coisa. Mas vocês têm um papel educacional também? Porque, por exemplo, o Cruzeiro, ano passado, estava quase caindo, a torcida invadiu o campo. O que aconteceu? O Cruzeiro ficou 3 jogos, eu acho, sem torcida. Então, assim, o próprio time acaba sendo prejudicado. A gente, inclusive, eu trabalho com isso também no dia do jogo. No dia do jogo, a gente opera o telão do estádio, né, as comunicações. Então, assim, todas as comunicações para não invadir o gramado, não arremessar objetos na torcida, no campo, né, a gente tenta fazer essa orientação, né, no que está ao nosso alcance, né, de fazer. E todo jogo é feito, todo jogo é realizado. A gente, né, recebe às vezes pedido para dar ênfase, né, a esse tipo de orientação, e a gente sempre reforça durante os jogos, né? Como eu falei, a gente não tem como controlar. Se o cara quiser invadir, ele vai invadir. Se ele quiser jogar o objeto, o copo, enfim, ele vai jogar, mas o clube vai acabar sendo punido por isso. Então o torcedor também tem que entender que ele vai estar prejudicando o próprio clube, né? O clube que ele ama, ele vai acabar prejudicando o clube. Então, a gente reforça em todas as comunicações, tanto nas redes sociais, enfim, quanto no dia dos jogos. Boa. Cara, a gente falou um pouquinho de jogador, e aí eu fiquei curioso. Vocês ficam sabendo das contratações antes delas acontecerem, ou vocês têm, tipo, acesso da mídia também? Vê especulação, não sei o quê? Cara, mais da mídia mesmo. Nem sempre a gente tem esse acesso, né? A gente procura, às vezes, né, chega um pedido pra gente, você precisa preparar um material pro jogador que tá chegando, ou precisa preparar material pro jogador que tá saindo. Mas, na maioria das vezes, acaba chegando antes, assim, pra gente, através, sei lá, Twitter, enfim, outras mídias, né? Então, assim, quando chega, assim, que é muito sigiloso, chega pra gente, a gente tem que... Só que chega também, às vezes, eles não passam muito tempo antes também para não vazar, sabe? Então,
muitas das vezes a gente acaba descobrindo também junto com o torcedor, junto com outras mídias, assim. Uhum. Cara, e se você descobrisse antes, você pudesse saber antes, se você tivesse envolvido nisso antes? Cara, eu fico pensando, porque, por exemplo, bati um papo com o Bruno Dalu, que ele faz marketing de entretenimento, ou seja, marketing para filmes, por exemplo. E ele assiste os filmes antes de todo mundo. E, por exemplo, um dos filmes que ele assistiu antes, que ele fez antes, foi Homem-Aranha. E, cara, você imagina você saber e não poder contar. E ele falou que ele não contou nem pra família dele. Cara, eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu assisti, inclusive, o podcast do Bruno, da Amazon, né? Assistiu? Super show. Muito legal, muito legal. Cara, assim, o que a gente pensa, né? A gente às vezes recebe informação antes, recebe informação que é sigilosa. Na verdade, bastante, assim, a gente acaba recebendo. De jogador, assim, como eu falei, não, porque a imprensa acaba, às vezes, vazando antes. Mas outras informações, sei lá, material esportivo, enfim, a gente acaba sabendo antes. Até para produção de materiais, né, e tudo mais. Mas, cara, o que a gente pensa é que, assim, a gente preza pelo nosso emprego, né? Então, assim, eu amo trabalhar lá, gosto de trabalhar lá, não quero ser mandado embora. Então, eu não vou contar nem para minha família, assim, que meu pai é atleticano, minha irmã é atleticana, não posso nem vazar para eles, porque, né, eu quero continuar fazendo o que eu gosto. Então, esse é o principal motivo, assim. E outra é que, cara, também tem a questão da surpresa, né? Assim, a surpresa ela existe por um motivo. Então, assim, isso também é legal, faz parte do nosso trabalho, né, do marketing, né, gerar essa expectativa, essa surpresa. Então, isso também a gente acaba não vazando para não estragar essa experiência. Então, esses são esses dois principais motivos, assim. Mas principal que eu gosto do emprego. É importante, né? Cara, e como que... Eu fico pensando, como que essa galera, setoristas, jornais, tudo mais, a imprensa, consegue descobrir essas coisas, velho? Porque é muito bizarro, que a notícia que às vezes é muito certeira. Eu imagino que em certo ponto deve ter, tipo assim, o empresário chega no meio de comunicação e solta a notícia só para poder gerar um leilão ali do jogador. Então, sei lá, quem pagar mais, vem mais, tudo mais. Mas tem muita coisa que é muito interna do clube, sabe? Cara, é boa pergunta, assim, que, assim, quando tem muita gente envolvida, até por isso que existe esse sigilo, né, essa restrição, para quanto menos gente tiver envolvida, menos chance de vazar, sabe? Então, assim, não sei como que eles têm acesso, mas tem, mas é por conta mesmo, tipo, de alguém vazou, enfim, às vezes o próprio, sei lá, o fornecedor mandou uma camisa para uma loja, cara lá, o dono da loja, ele às vezes fica lá emocionado, tira foto e vaza, sabe? Então, tipo, isso acontece, né? Quanto mais gente envolvida, mais chance de vazar. Mas não sei, cara, esses métodos, assim, a gente até tenta descobrir, especula, mas é difícil de saber. Cara, e você chegava, tipo assim, ô Alexandre Matos, fiquei sabendo que você tá negociando aí, ó. Tá vindo mesmo? Porque, cara, se eu tivesse pelo menos um pinguinho de acesso, eu ia ficar enchendo o saco da pessoa pra ter certeza, sabe? Porque você tinha esse acesso com ele, você bate. Inclusive, ele fechou com a América ontem, você ficou sabendo? Fechou, Achei muito louco ele voltando pra América do nada, assim. Voltou pra América, ele começou, se não me engano, na América, né? Ele começou na América e voltou agora. América, Cruzeiro, aí... Isso, exatamente. Cara, assim, por exemplo, o Alexandre, assim, o departamento de futebol ele fica no CT, né? Eu trabalho na arena, no estádio. Então, assim, a gente não tem muito contato com eles diariamente, assim. E só que mesmo se tivesse, a gente não pode ficar, assim, tietando, perguntando, enchendo o saco e tudo mais. Então, a gente não pode e também não quer, né? Ficar também enchendo o saco. Mas dá vontade, lógico. Pô, e aí, o que aconteceu? Tal, não sei o quê, blá, blá. Mas por essa distância também a gente acaba nem tendo muito contato, sabe? Com eles. O departamento de futebol ele acaba ficando lá, às vezes eles vão pra arena, às vezes a gente vai pro CT também, mas é mais difícil esse contato. Boa. Triste. Agora uma pergunta pra você, cara. Paulo Baier ou Vitor Roque? Nossa! Caramba, essa comparação. Eles são muito diferentes, né? São. Mas, assim, é porque se você falar de histórias, vai ficar muito claro, né? Assim, acho que o Paulo Baier, assim, até hoje, e isso, inclusive, é uma comprovação de que o Paulo Baier foi relevante, porque até hoje as pessoas discutem se ele é ídolo ou não. Se você tá discutindo até hoje se ele é ídolo ou não, tipo, né, alguma coisa tem. Tipo, pelo menos importante ele foi. Então, assim, eu acho que cada um teve sua relevância, né? Eu acho que o Paulo Baier pro Atlético teve uma relevância maior,
né? Mas o Vitor Roque, como expressão, assim, o Vitor Roque, pô, ele saindo do Atlético pro Barcelona também traz visibilidade pro Atlético mundialmente, né? Então, também é uma relevância muito grande. Como bola, assim, falando de futebol, são posições diferentes, né? Assim, como eu falei, o Vitor Roque ele é fenomenal. O Paulo Baier era um 10 fantástico, assim, batedor de falta, se eu não me engano, o último batedor de falta que eu vi no Atlético ter realmente um batedor de falta como profissão, assim, o cara é batedor de falta, sabe? Então, assim, difícil hoje ver, na verdade, no futebol como um todo, né? Ver um cara que bate falta e faz gols. Meio gol se o cara tiver ali 3 passos da área, sabe? Então, assim, o Paulo Baier também teve sua importância ali, mas eu acho, assim, se fosse para escolher pro meu time, eu escolheria o Vitor Roque. Porque daí eu jogaria na posição do Paulo Baier, entendeu? Boa. Você jogava de 10? Jogava de 10. Jogava de 10. 10 ou ponta. Boa. Você joga bola hoje, inclusive, né? Jogo campeonatinho. Jogo. Eu gosto de competir, cara. Então, assim, jogo bola, jogo tênis. Surfar, eu surfo menos, assim, vou com meu pai quando a gente consegue ir pra praia, que a praia daqui é 1h30, pouquinho, assim, mais ou menos. E aí, quando a gente dá, a gente vai surfar. Mas dos esportes que eu pratico hoje em dia, tênis e futebol. Mas sempre, cara, competindo. Eu sempre fui muito competitivo, assim. E aí gosto de ganhar e tal. Inclusive, a gente tava falando outro dia, né, que eu tava num time horrível lá, tava torcendo pra você ginástica, que, cara, não conseguia competir, cara. Mas assim, enfim. E aí, como que tá? Vocês perderam? Vocês ganharam? Fomos eliminados, graças a Deus. Ainda fiz um gol de falta e ainda dei uma assistência. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo, cara? A gente precisa perder esse jogo. 3-1 pra gente, os caras viraram, 4-3. Deu certo. Nossa Senhora! Mas assim, hoje em dia, né, obviamente, com uma intensidade muito menor, os 2 joelhos baleados, mas gosto muito de jogar. Assim, nossa. Se eu parar de jogar bola, pô, eu entro em depressão, acho. Cara, é assim. Eu tenho umas crises de ansiedade também, e o futebol é o que me salva. Eu odeio academia com todas as minhas forças. Tá. Mas eu amo jogar bola. Né? E assim, é importante também, tá sempre em atividade, né, cara? Pô, eu parei de jogar bola, falei, cara, não vou ficar sem fazer nada. Fui pra academia e conheci o tênis. Aí me encontrei no tênis também, cara, tênis é fantástico, um esporte sensacional. Não, eu sempre tive curiosidade, mas nunca tinha praticado. Comecei a praticar, cara, me apaixonei. E é gostoso, cara. Eu joguei poucas vezes. Só que assim, sendo bem sincero, é um esporte que é muito mais complexo de jogar. É difícil, assim, cara. Sim. É a mesma coisa que o surf, cara. Assim, a pessoa vê o cara surfando, assim, acha que tipo, pô, parece fácil, sabe? Mas assim, tudo que é muito difícil, a pessoa tende a desistir já de cara, assim, né? Tipo, é difícil, não consigo acertar. Cara, a hora que você pega o jeito, é muito bom, cara, muito legal, assim. E é um esporte que é você com você mesmo, né? Então, você não depende dos outros. Então, não tem pra quem você terceirizar a culpa. Cara, você tem que fazer por você. Então, isso é muito legal também. É uma experiência, pô, a vida inteira jogando esporte coletivo. Aí comecei o esporte individual, cara, é muito legal, muito massa. Cara, e falando de você e do próprio Atlético também, o que vocês pensam pro futuro? Você, como profissional, a sua ideia é crescer dentro do clube, enfim, qual é a sua ideia? E o clube também, cara, assim, por mais que a gente fale, a gente quer ganhar tudo, mas tem um planejamento para isso, né? É falar desse planejamento aí dentro, ou é compartilhado com todo mundo? Tipo assim, 2030 a gente quer ganhar uma Libertadores, sabe? Sim. Não, ele é muito, muito claro. Inclusive, tem lá escrito no painel no CT, né, as metas, os objetivos, assim. O Atlético, desde 1995, na verdade, ele vem com esse planejamento, né, que a gente chama de ondas, né? Então, o Atlético, primeiro, ele se estruturou, né? Ele buscou estrutura para física, né? CT, o estádio, enfim, para, com essa estrutura, trazer profissionais de qualidade, né, que queiram trabalhar no Atlético, que, né, tenham vontade de trabalhar no Atlético. Após isso, né, a gente tem a onda do protagonismo, né, que seria, no caso, vencer títulos, né, pensar em contratações, né, de jogadores e tudo mais. Então, é um planejamento que ele vem desde ali de 95, muito bem estruturado, assim. Então, ele é muito claro para todos os funcionários, né, para que todos os colaboradores estejam em sintonia ali, não só os jogadores. Tanto é que tem lá a missão, visão, valores, todas elas escritas assim no painel lá no CT. A gente tem no nosso fundo de tela do computador, inclusive, todo mundo muito sintonizado assim nesse planejamento. Boa. E você? Qual que é o seu planejamento? E para mim, cara, eu assim, como eu falei, os sonhos eles são moldáveis, né? Então assim, eu atingi um sonho, né? Realizei um sonho e não paro, né? Obviamente eu busco outros objetivos, mas dentro do Atlético. Então assim, dentro do Atlético quero crescer lá também, quero, né,
fazer parte da história, né? Estar lá com o Atlético conquistando títulos, se Deus quiser, enfim. Fazer parte disso tudo, né? Então, assim, quero também me especializar, enfim. Mas, lógico, assim, crescer hoje dentro do clube, assim. Lógico que eu não tô com muito tempo para pensar, assim, no que fazer, porque tá uma correria absurda. Mas o objetivo maior é crescer dentro do clube, com certeza. Perfeito. Cara, muito obrigado por ter topado participar aqui. A gente chega num momento aqui agora que a gente chama de Dica Café, que é uma dica que a gente pede para a galera sair daqui e aprender um pouquinho mais sobre o que a gente falou aqui, tá? Então pode ser, sei lá, um podcast, um conteúdo, um livro, um filme, uma rede social, sei lá, qualquer coisa que for para a pessoa só aprender um pouquinho mais sobre o que a gente falou aqui. Tá, pode ser mais de uma dica? Tem várias dicas. Pode, manda ver. Pode, então beleza. Não, então, cara, eu acho que assim, quando a pessoa tá buscando alguma coisa, né, ela se interessa, ela tem um objetivo traçado, eu acho que ela tem que consumir maior quantidade de conteúdo possível sobre aquilo lá, desde da especialização, quanto até no próprio entretenimento. Então, assim, o marketing esportivo tem bastante conteúdo, é um mercado, né, que está em crescimento, né, constante. Então, assim, tem o Instagram do MKT Esportivo, que ele traz bastante conteúdo bacana, assim, para quem está querendo entrar na área. Fora isso, cara, como entretenimento, você vai assistir uma série, pô, tem lá a série do The Last Dance, né, do Michael Jordan, cara, é fantástica. Fora essa série, tem um filme que ele fala do Air Jordan, como foi que a Nike conseguiu a contratação do Michael Jordan, né, como que eles persuadiram o Michael Jordan, porque a Nike, na época, não, né, ela não tinha a relevância que tinha a Adidas, né, por exemplo, daí qual que era o outro? All Star, era Converse, né? Converse, isso, cara, então, assim, fantástico, filme fantástico, pra quem tá buscando, assim, conteúdo de marketing, assim, esportivo, cara, fantástico, o filme é fantástico. E, assim, tem a série do David Beckham, do próprio Neymar, assim, você tem lá exemplos positivos e negativos, né, de marketing esportivo, então, esses conteúdos, assim, como entretenimento, são bem legais, assim, para quem tá buscando conteúdos na área. E fora da área, cara, pô, indicação de livro, eu gosto muito de livro sci-fi, cara, por incrível que pareça, parece ter nada a ver comigo, mas eu gosto muito de um autor que é o Blake Crouch, que ele, cara, tem 2 livros dele que são fantásticos, um vai ser uma série, inclusive, na Apple TV, né, em maio agora, que é o Matéria Escura, Dark Matter, e o Recursão, que ele fala, cara, ele tem todo o embasamento, é uma história, né, uma história fictícia, assim, mas com todo um embasamento, assim, científico, super legal, super bacana. Então, esses 2 livros eu indico bastante. E, cara, um podcast, além do Pode Ser Café, né? Eu indico né? Porque o Pode Ser Café é sensacional para quem também está buscando conhecimento na área. Tem, cara, o História em Meia Hora. Eu acho um podcast fantástico, História em Meia Hora. Eu acho sensacional. Posso te contar um segredo? E aí, spoiler também. Eu vou gravar com ele amanhã. Você tá brincando, cara? Pode falar pra ele que eu mandei um abraço pra ele, que vou falar com ele. Ele é sensacional, é o Vitor, né? E, cara, que pra ele continuar. Sei que é difícil, eu sei que, né, nos últimos tempos ali ele passou por uns problemas, mas, cara, pra continuar, porque o trabalho dele é super importante mesmo, assim. Principalmente, cara, pô, eu tava falando disso esse final de semana? Foi esse final de semana eu tava falando disso, cara, porque, assim, às vezes, pô, você tem conteúdo, assim, que você tá na escola e você nem se liga do quão importante é. E ele explica de uma maneira muito mais lúdica, muito mais fácil. Você entende e aprende escutando um podcast ali em meia hora, o cara consegue te explicar ali o que aconteceu lá. Pô, você pergunta, chega uma pessoa na rua, né, formada, você pergunta lá, qual que foi o estopim da Primeira Guerra? A pessoa às vezes não sabe responder. E o cara lá, pô, o Vitor manda super bem, ele explica de uma maneira sensacional e fica muito mais fácil de entender. Então, o História Meia Hora é um podcast que eu super indico. Muito foda, muito foda. Eu falo muito com a galera porque o que acontece? A criatividade ela é baseada nas suas vivências, baseada no que você aprende, no que você sabe, e não necessariamente só sobre o seu conhecimento na área. Então é muito foda eu ver pessoas que estão recomendando conteúdos que não são da área, porque é isso que te dá know-how, isso que te dá repertório para você aprender muito mais e conseguir fazer coisas totalmente diferentes, sabe? Então, muito massa, cara. Muito massa. Exatamente. Muito massa mesmo. Boa. Cara, então, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar. Se a galera quiser te achar, onde que a galera te acha? Cara, tem o Instagram, né, o Murilo Delatri. No LinkedIn também, você consegue me achar lá. No Instagram, cara, eu sou meio low profile lá, então, assim, às vezes eu não aceito a pessoa se eu não conheço, se eu nunca troquei uma palavra com a pessoa, mas, cara, se for, né, se vier pelo Pode Ser Café, manda uma mensagem lá, fala, vim pelo Pode Ser Café, eu assisti você lá e tal, daí eu aceito, a gente troca uma ideia sem problema nenhum.
E no LinkedIn também, Murilo Delatre, acaba encontrando lá. E são, acho que, essas duas redes sociais principais. No Twitter, não vou indicar, porque no Twitter fala muito besteira. Perigoso. Melhor perigoso, não indicar. Perigoso, né? Perigoso. Cara, eu gravei um podcast semana passada com a diretora de marca da Localiza. E aí ela virou para mim e tá assim, eu indico meu LinkedIn e tudo mais, mas eu não indico o Twitter porque eu tenho uma página lá para poder falar de esportes. Aí eu assim, você falando de esporte? Ela, inclusive eu tenho 14 mil seguidores lá, 14 Caramba! mil pessoas que seguem ela falando de esporte. Olha que coisa, ela trabalha com carros, ela é diretora de marca, e ela tem uma página no Twitter falando de esporte, que é uma coisa que a gente nem tocou no assunto. Muito louco. Não, e aquilo que a gente falou no começo, né, cara? Às vezes, assim, pô, era o sonho dela trabalhar com esporte, ou falar de esporte e tudo mais. Ela trabalha na Localiza, ela é super bem sucedida no que faz, é feliz no que faz, e ela conseguiu encontrar uma outra maneira de falar de esporte. Então, cara, isso é sensacional, muito legal a história. Foda, né, cara? Achei muito foda. Então, galera, mais uma vez, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda pra caramba a gente. Se você tá no Spotify, ativa o sininho, deixa a avaliação no episódio também. E assista os outros episódios também. A gente tem bastante episódio, a gente tem outros 24 episódios. Esse aqui é o 25, então a gente tem outros 24 episódios aí que são muito foda. Estão no Spotify, estão no YouTube também. Então, se você quiser assistir, só ir lá. Cara, muito obrigado. E agora a gente vai gravar uma partezinha que é exclusiva, né? A gente tem um momento que é exclusivo para os nossos assinantes lá do Instagram, os assinantes do nosso curso também. E a gente vai gravar uma partezinha, um trechinho aqui que é exclusivo para eles. Então, show. Muito obrigado por ter topado participar disso aqui, cara. Até daqui a pouquinho. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. E obrigado por terem ouvido. E até mais. Tchau, tchau. Vamos lá.